Olá a todos, esse é o segundo vídeo falando a respeito do inferno de fogo. Se eu perguntar para você, onde Cristo passou os 3 dias quando ele estava morto? Talvez você vai responder rapidamente, no túmulo, lá onde ele estava. Exatamente, e eu concordo com você. Jesus Cristo, após a morte, ficou 3 dias no túmulo e depois ressuscitou. Mas vamos fazer uma análise aqui na versão Bíblia Ave Maria, Atos capítulo 2. Vamos ver algo interessante no capítulo 2, no versículo 27. Veja o que diz. Esse texto aqui foi citado pelo apóstolo Pedro, é um cumprimento profético do Salmo 16:10, que falava já profeticamente a respeito de Cristo, que ele morreria, mas a sua alma não... Deus não ia permitir que a sua alma conhecesse a corrupção. Mas vamos ler na íntegra esse texto. Pois não deixarás a minha alma, notem, região dos mortos. Então, aplicando a Jesus Cristo, onde que ele ficou após a sua morte? No túmulo ou na região dos mortos. Ok, está certo. A versão Ave Maria menciona isso. Agora vamos analisar aqui a Vulgata Latina. Esse mesmo texto agora aqui em Actus Apostolorum, o capítulo 2. O capítulo 2, o versículo 27, veja só o que usa a expressão aqui. E inferno, não permitirás que o teu santo... Olha só, onde que ele estaria? Do inferno. Então quer dizer que Cristo foi para o inferno? Mas o catecismo da Igreja Católica não diz que os que vão para o inferno de lá não voltam nunca mais, porque é um castigo eterno? Cristo voltou. Mas nós devemos lembrar que no vídeo anterior, quando nós falamos a respeito de Jó, e nós comparamos as várias versões, nós vimos que inferno significa simplesmente sepultura, região dos mortos, sepulcro. E aqui menciona que Cristo foi para o inferno, e de lá ele voltou. Mas para onde Cristo ficou durante os 3 dias? Não ficou no túmulo? Então simplesmente significa inferno. Então Cristo foi para o inferno, ou seja, ficou 3 dias no túmulo. Simplesmente isso. Mas agora é claro, as religiões gostam de criar um misticismo em torno desse assunto. Vamos analisar agora também a versão bíblica protestante sobre esse assunto. Aqui na Almeida, corrigida e revisada fiel, Atos, o capítulo 2, vamos analisar também o versículo 27. Veja o que diz o versículo 27. Pois não permitirás, veja só, a minha alma, notem, no inferno. Então está aí, a tradução protestante menciona que Cristo foi para o inferno. Mas Deus não ia permitir que o santo dele, o filho unigênito, o filho primogênito, que nada aconteceria com ele. Esse santo não ia ver a corrupção do seu corpo. Olha que interessante. Está notando essas observações interessantes. Vamos analisar aqui uma outra versão da Bíblia. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Nova Versão Internacional, ou a NVI. Vamos ver o que ela fala no versículo 27. Usa a expressão sepulcro. Olha só, sepulcro foi usado em Atos 2:27, aplicando a Jesus Cristo. Então, onde Cristo passou os seus 3 dias da morte? No inferno. Mas não no inferno de fogo. Ele não saiu de lá queimado, sofrendo, atormentado. Simplesmente ele passou um estado inconsciente durante os 3 dias da sua morte. Observaram como em várias versões da Bíblia a palavra inferno simplesmente significa túmulo, sepulcro, ou onde as pessoas são enterradas após a sua morte? Então essa é uma prova das Escrituras Sagradas sobre o verdadeiro significado da palavra infernos.
Muito bem. Então, falando ainda sobre o assunto do inferno de fogo, nós já chegamos à conclusão das Escrituras Sagradas. Que o inferno simplesmente significa, não o inferno de fogo. O inferno simplesmente significa lugar subterrâneo, túmulo, sepultura, inferno. Tudo se refere ao local onde os mortos são enterrados após a sua morte. Nada mais. Simplesmente isso. Mas as Escrituras Sagradas falam de que no futuro, durante o juízo final, haverá a ressurreição dos mortos. Essa é a base do verdadeiro cristianismo. A fé na ressurreição da carne, da vida eterna. E o livro de Apocalipse, o capítulo 20, ele fala muito bem sobre esse assunto, sobre a ressurreição dos mortos. E nós vamos ver aqui na versão Bíblia Sagrada do catolicismo, em Apocalipse capítulo 20. E vamos analisar aqui, por favor, o capítulo 20 e o versículo. Vamos analisar aqui 12. Vi então os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. E foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com a sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. Então aqui fala dos mortos sendo ressuscitados e julgados. Mas para eles serem ressuscitados, eles precisam sair de algum lugar. Da onde que vocês acham que os mortos vão sair? De que local? Onde eles estão? Bem, no inferno de fogo, nós sabemos que não. Mas a Bíblia fala que eles vão sair do inferno. Por que eles vão sair do inferno? Porque o inferno é a sepultura comum da humanidade. Veja como que fica muito bem evidente aqui no versículo 13. O mar devolveu os mortos que nele estavam, a morte e a morada dos mortos. Entregaram os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. Então, durante a ressurreição, o mar vai devolver até mesmo os mortos, pois 70% da terra hoje é composto de água, e muitas pessoas morreram no mar. Quer dizer que o mar vai devolver os mortos na ressurreição. A morte e a morada dos mortos. Onde que é a morada dos mortos? Não é o túmulo? Não é a sepultura? Não é o local onde Cristo ficou os 3 dias? Sim, é nesse local. Então os mortos sairão da morada dos mortos. Mas agora fica uma pergunta. Será que nessa expressão do versículo 13, morada dos mortos, não pode haver uma outra expressão que signifique a mesma coisa? Vamos analisar aqui então agora a Bíblia protestante. Aqui na Bíblia protestante, o Apocalipse capítulo 20, Almeida Corrigida e Revisada Fiel, veja o que ela diz no versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. Observaram? O inferno vai devolver os mortos na ressurreição. Então, já que o catecismo católico, a igreja protestante, as igrejas protestantes, elas ensinam que o inferno é um local de tormento. É o local em que as pessoas, as almas, ficarão eternamente separadas diante de Deus. Mas aqui menciona no versículo 13 que os mortos saem do inferno. Então eles não estão queimados, eles não estão sendo atormentados, eles estão dormindo simplesmente na sepultura, onde o inferno devolve os mortos para serem julgados segundo as suas obras e receber o prêmio devido à sua conduta, a partir de então que irá desenvolver nesse período pós-ressurreição. E aí? Não é interessante isso? Depois aqui embaixo menciona o versículo 14.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Notaram? O inferno será destruído, ou seja, os túmulos, a morte, vai deixar de existir. Se a morte deixa de existir, não haverá mais sepultura, não haverá mais túmulo para as pessoas serem sepultadas. Também não haverá mais o inferno, já que significa a mesma coisa. Não é interessante saber disso? Que o inferno de fogo não existe? E que Deus usará outras maneiras para punir pecadores impenitentes? E o canal Revelando Verdades vai mencionar as maneiras que Deus usará em breve para punir pecadores impenitentes. Mas o inferno de fogo ficou muito bem claro que não existe, e Deus não usa esse método para punir pessoas. Mas ainda fica uma pergunta. Mas eu li recentemente na Bíblia em que Cristo falou do inferno de fogo, em que Cristo falou sobre tormento eterno. Eu vi isso na Bíblia, e é verdade. Cristo falou sobre inferno de fogo. Ele falou sobre tormento eterno. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. No tempo de Cristo, será que ele usou a expressão inferno? Que expressão ele usou na época em que a língua grega era a língua oficial ou a língua mundial da época? Que termo ele usou? Inferno foi uma expressão que começou a ser usada 4 séculos depois de Cristo. Compreenda isso. 4 séculos depois de Cristo, com a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, mas no tempo de Cristo. Os discípulos, quando escreveram os evangelhos, eles usaram a expressão grega Gehenna. E sobre esse assunto nós vamos voltar a conversar. E nós vamos ver que os tradutores erraram muito. No lugar da palavra Gehenna, teria usado a palavra inferno de fogo. Essas duas palavras, inferno de fogo, não é sinônimo de Gehenna. Isso ficará muito bem claro nos próximos vídeos que nós vamos postar nesse canal Revelando Verdades. Mas, em suma, você pode ter a certeza absoluta que inferno de fogo, o tormento eterno, onde as almas ficam queimando para sempre, não é verdade. Podemos concluir, esse ensino é falso.